E a nossa primeira questão de hoje é uma questão da prova de 2022, da segunda fase da UBMEP. Então, nós vamos ver o que essa questão propõe para nós. Ó. Na barraca de pescaria da festa junina da escola, os peixes valem 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos. E há 10 peixes de cada valor. Após ser pescado, o peixe é devolvido ao tanque. Sem conhecer os valores dos peixes, cada participante pesca 3 deles e, dependendo dos pontos, ganha um prêmio conforme o quadro abaixo. Aí no quadro aqui eu tenho os prêmios de acordo com a pontuação. Chapéu, 3 pontos, cuscuz, 4 pontos, o bolo, 5 pontos, pamonha, 6 pontos, a pipoca, 7 pontos, o doce, 8 pontos e o lenço, 9 pontos. Está aí a pontuação, né, e os prêmios que o participante da pescaria pode ganhar. Então, vamos à primeira pergunta dessa questão. Maria ganhou um doce. Quais são os valores dos peixes que ela pescou? Então, vamos olhar aqui. O doce ela precisa tirar 8 pontos para ganhar esse doce, né? Então, quais são as possibilidades? Já que ela vai pescar 3 peixes e as pontuações são 1, 2 e 3. Então, quais são as possibilidades? A gente tem que pensar na ordem também. O primeiro peixe, o segundo peixe, o terceiro peixe. Isso também muda, né? A soma não muda, o prêmio não muda. Mas a gente tem que pensar em todas essas possibilidades. Então, vejamos aqui. Ó. Ela pode tirar 2 pontos, né? O primeiro peixe dela pode ter pontuação 2, o segundo 3 e o terceiro 3. Vai dar 8 pontos. Ou então o primeiro 3, o segundo 2 e o terceiro 3 também vai dar 8 pontos. Ou a outra possibilidade seria 3 pontos para o primeiro peixe, 3 para o segundo e 2 pontos para o terceiro peixe, que o total também seria 8. Então, o importante é que você vai descrever isso como resposta da sua questão. Então, o que você tem que descrever é que, apesar de mudar a ordem, o resultado continua sendo 8. Então, são essas 3 possibilidades aí que ela tem para ganhar um doce de premiação, né, tirando 8 pontos. Tá certo? Questão A, o item A já está resolvido. Agora vamos ver a pergunta do item B. O item B ele pede para a gente preencher a tabela com as 6 possibilidades diferentes de ganhar a pipoca. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ó. A pipoca ele precisa de 7 pontos. Então, eu vou preencher a tabela, quais são as possibilidades para ganhar essa pipoca. Se ele tirar 1 no primeiro, a pontuação do primeiro peixe for 1, do segundo 3 e do terceiro 3, ele vai tirar a pipoca porque ele precisa de 7 pontos, lembra disso? Mas pode ser ao contrário, ó, pode ser 3, 1 e 3, ou 3, 3 e 1. Mas pode ser que sejam 2 peixes de pontuação 2 para dar 4 e um só peixe de pontuação 3. Então, ele pode ter 2, 2 e 3, ou 2, 3 e 2, ou 3, 2 e 2. Essas são todas as possibilidades. O que vai mudar aqui é a ordem, né? Então, pode ser um peixe de pontuação 1 e 2 de pontuação 3, ou 2 peixes de pontuação 2 e um peixe de pontuação 3. Mas a ordem muda as possibilidades. Então, eu tenho exatamente as 6 possibilidades que ele pede para eu preencher na tabela. Então, o item B também a gente respondeu aqui e essa é a resposta coerente. Como é só preencher a tabela, não tem muitos argumentos que eu preciso colocar aqui, não. Porque no enunciado ele já diz que ele tem 6 possibilidades. Então, o preencher a tabela é suficiente para você ganhar pontuação máxima nesse item. Vamos para o item C. Qual é o prêmio que sai com maior frequência? Ou seja, qual é o prêmio que tem a maior quantidade de possibilidades? E pede para a gente justificar a resposta. Então, a gente vai ter que voltar lá na tabela da premiação para ver quais são as pontuações, né, que eu tenho. Vamos voltar um pouquinho, ó, nas pontuações, para a gente ver lá no início do enunciado. Ó. As pontuações são 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O que ele quer saber é qual desses resultados vai aparecer um número maior de vezes.
Na verdade, o item C quer exatamente isso. Então, a gente vai voltar lá para a gente tentar resolver esse item C. Vamos pensar o seguinte, ó. O prêmio que tem a maior frequência seria a pamonha, porque há 7 possibilidades diferentes de aparecer a pontuação da pamonha. E a pontuação da pamonha é exatamente 6 pontos. Então, vamos ver por que isso acontece. Ó. Eu coloquei lá todas as 7 possibilidades. Ó. Pode ser 1, 2 e 3, ou 1, 3 e 2, ou 2, 1 e 3, ou pode ser 2, 3 e 1. 3, 1 e 2, 3, 2 e 1, 2, 2 e 2. Todas essas possibilidades dão a pontuação da pamonha. Então, há 7 maneiras possíveis de se tirar a pamonha. E as outras? Por que eu estou justificando que as outras possibilidades aparecem um número menor de vezes? Para tirar o chapéu, eu não preciso só de 3 pontos? Existe uma única possibilidade de tirar o chapéu. Só se tirar 1 em todos os 3 peixes. Ó. 1, 1 e 1, que vai dar 3. Para tirar a pontuação 4, existem 3 maneiras. 1, 1 e 2, ou 1, 2 e 1, ou 2, 1 e 1. Aí é a pontuação 4. Então, só existe 4 maneiras. Pontuação 5, existem 6 maneiras. Pontuação 6, 7 maneiras. Pontuação 7, 6 maneiras diferentes. Pontuação 8, 3 maneiras diferentes. E pontuação 9, uma única maneira, igual à pontuação 3. Então, é isso que difere tirar a pamonha, a chance de tirar a pamonha ser maior que a dos outros prêmios. Porque os 6, existem 7 possibilidades dele aparecer. Então, por isso, essa é a justificativa nossa quanto à pergunta do item. Ó. Ele pergunta, qual é o prêmio que sai com maior frequência? A maior frequência é o valor 6, ó, que são 7 maneiras diferentes. Então, essa é a justificativa do item C. E a nossa primeira questão está totalmente resolvida.